conversão de medidas. Na aula anterior, a gente já estava estudando aí sobre as medidas do cubo, sobre medida do retângulo, né? E a gente focou muito dentro da medida do metro cúbico. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho a questão das unidades, todinhas aí, todas. Então, no caso, a unidade padrão, ou a fundamental, né? Chamamos de metro cúbico. Deixa eu pegar aqui o apontador. Então, o metro cúbico aqui comigo, ó, vai acompanhando aí. Como é que eu posso representar um metro cúbico? Como é que fala isso aqui? Alguém aí responde? M? M ao? Metro. Cubo. Isso, metro ao cubo, a gente representa por M ao cubo, tá bom? Ao lado direito aqui, ó, nós temos os submúltiplos de metro cúbico. E embaixo nós vamos ter aqui, ó, os submúltiplos. Então, a gente vai ter o decímetro cúbico. Como é que a gente representa o decímetro cúbico? Responde aí. M ao cubo. Ótimo. DM ao cubo. Isso, dm ao cubo. Centímetro ao cúbico. Centímetro cúbico, como é que a gente representa? M ao cubo. M ao cubo. Ótimo. Milímetro cúbico, como é que a gente representa? M ao cubo. Isso, tá? Essas representações de números aqui, vocês vão ver logo por que elas estão dessa forma aqui. E ao lado esquerdo aqui nós temos os múltiplos metro cúbico. Aqui vai aumentar um pouquinho. Então, a nossa palavra aqui é decâmetro cúbico. Como é que a gente vai representar o decâmetro? Dame Dan, né? D-A-M ao cubo. Hectômetro cúbico. Olha como é que a gente vai representar? cubo. HM cubo. Isso. Quilômetro cúbico. Como é que a gente vai representar? M cubo. Isso, tá bom? Beleza. Então, aqui a gente já tem algumas medidas. E aqui eu acho interessante vocês associarem sempre ao símbolo da palavra, porque a gente vai utilizar muito ela abreviada, tá bom? Então, vamos aqui ao próximo slide, para vocês entenderem os números agora. Aqui. Então, agora a gente vai trabalhar agora só com as letrinhas, ó, que vocês falaram para mim. Por isso que vocês têm que ficar repetindo até vocês associarem, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira aqui, qual que vocês acham que é? KM é o quê? Quilômetro. Quilômetro, é Isso. cubo, tia. Isso, tem que falar cúbico, muito bem. Quilômetro cúbico. Esse aqui, quem é que vai lembrar? Isso. Tá certo, quase, alguém falou aí. Isso. Aham. Hectômetro cúbico. E esse aqui? Vocês falaram Dan. Decâmetro. Isso, muito bem, decâmetro cúbico. E o M aqui, M3? M ao cubo. Ótimo. E aqui, DM? Ainda não, DM ao cubo. D? Diâmetro. Decímetro cúbico. E aqui? Centímetro cubo. Ótimo, centímetros cúbicos. E o MM aqui? Milímetro cubo. Ótimo. A vozinha de sono de vocês vai estar lindo, viu? É isso aí. Então, vamos à nossa conversão. Por que aqueles números estavam lá? Porque ia facilitar no cálculo e vai facilitar um pouquinho mais na frente também, quando vocês forem fazer o exercício. Mas, porém, eu quero trazer para vocês a explicação de como converter. Então, quando a gente vai fazer uma conversão, é o quê? A gente vai transformar uma unidade que já estava já em metro e ela vai para uma outra unidade. Então, aqui eu consigo transformar todas essas unidades em uma outra. Como assim? Se tiver em quilômetro cúbico, eu consigo transformar minha unidade de medida para metro cúbico. Ou deixar só apenas, se a unidade de medida tiver em metro cúbico, eu consigo também passar para decímetro cúbico.
Como é que eu faço isso? A princípio, todas as vezes que vocês forem fazer uma transformação, uma conversão, onde a unidade de medida fornecida começa da esquerda e vai para a direita, vocês vão multiplicar por 1000. Tá bom? Então, por exemplo, se eu vou transformar metro cúbico para decímetro cúbico, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 1000. Beleza, isso aí, tá? Então é isso, a gente vai multiplicar por 1000. Vamos pegar um outro exemplo. Se tiver em decímetro cúbico e eu quero transformar em milímetro cúbico. Vai multiplicar por 2000. E 1000 vezes 1000, tá? Se você faz 1000 vezes 1000, como é muitos zeros, eu aconselho vocês não fazerem direto, senão vocês vão confundir aí, tá bom? Não daria 2000, não, daria mais. Então, olha aqui, façam a conversão assim, como são muitos zeros, façam a multiplicação um de cada vez. Então, se é decímetro cúbico, multiplica por 1000 e depois multiplica mais uma vez por 1000, tá bom? E se for da direita para a esquerda? Se eu tiver medido aqui em centímetros cúbicos e vou transformar para decímetros cúbicos, aí eu vou dividir por 1000. E a mesma coisa se eu tiver em centímetros cúbicos, eu vou transformar para metros cúbicos. Então, eu vou dividir 2 vezes por 1000. Pego a unidade de medida em centímetros cúbicos, divido por 1000, depois divido mais uma vez por 1000, tá bom? E aqui eu sugeria vocês fazerem até mesmo, como vocês estão em casa, pode fazer até mesmo na calculadora por quantidade de zeros. Porém, não vai nem precisar fazer na calculadora, porque tem uma forma mais fácil ainda, tá bom? Embaixo aqui do slide, tem escrito aqui uma conversão também que a gente vai utilizar muito, porque essa conversão, ela é justamente a questão da quantidade de capacidade de um cubo, tá? De um retângulo. Então, além do volume, por exemplo, como é que eu calculo o volume da piscina? Você vai calcular de acordo com as dimensões do retângulo da piscina, se a piscina for retângulo. Porém, eu preciso saber quanto de água eu consigo colocar dentro dessa piscina. Então, essa conversão aqui, ela é fundamental. Vamos falar ela aqui comigo? 1 litro corresponde a quanto? 1 dm ao... Isso, muito bem. Eu falei dm para ver se vocês iam associar o que era. Então, toda vez que eu tenho 1 litro, eu vou ter também correspondente a 1 decímetro cúbico. Tá bom? Essas letrinhas aí daqui a pouco vocês acostumam. 1m3, que é 1 metro cúbico, corresponde a quantos? 1000 litros. Tá bom? Então, vamos aqui para o que vocês vão ver como é interessante, sem precisar fazer agora a divisão. Vocês vão fazer, ó, só na cabeça, tá? Mas tem que prestar atenção, porque a gente, em vez de multiplicar, a gente vai fazer o quê? A gente vai deslocar a vírgula. Então, ao deslocar a vírgula, quando eu tiver que multiplicar, eu vou deslocar a vírgula de acordo com a quantidade de zeros. E se eu tiver que dividir, eu vou deslocar a vírgula também de acordo com a quantidade de zeros. Só que quando eu multiplico, eu desloco a vírgula para a direita, tá? Sempre nesse sentido aqui. Quando eu for dividir, eu sempre vou deslocar a vírgula para a esquerda. Vou passar o slide aqui para vocês verem agora. Olha, ó, vamos converter essas medidas. Por exemplo, eu dei a unidade de medida para vocês, 8 metros cúbicos. E eu quero a transformação para centímetros cúbicos. Olha aqui, onde é que está o metro cúbico? Está bem aqui no meio, ó. Acompanha aí o vermelhinho aí na tela. O laserzinho. Então, ó, metros cúbicos, eu tenho 8 metros cúbicos. Eu quero transformar para centímetros cúbicos. Certo? Então, eu vou ter que multiplicar por 1000 e depois por 1000 de novo. Em vez de eu fazer essa multiplicação, ter que fazer essa multiplicação 2 vezes, você vai contar a quantidade de zeros que tem. Ao multiplicar aqui por 1000, quantos zeros tem aqui nesse 1000? 3.
3. 3. E aqui? 3. Ou seja, o total nós vamos ter 6 zeros. Tá bom? Então, para transformar a medida de metros cúbicos para centímetros cúbicos, eu vou ter que deslocar a vírgula a quantidade total de zeros, que é 6. Tinha, mas não tem vírgula o número. Não tinha. Porém, quando não tem, a vírgula ela fica escondidinha aqui, ó. Igual esse caso, eu coloquei aqui, ó. É como se eu tivesse 8 vírgulas. Tá bom? Então, se não aparece a vírgula, é porque ela fica escondidinha aqui. Como você vai multiplicar, se a gente fosse transformar do m, né, ao cubo para centímetros cúbicos, a gente está indo no sentido à direita. Então, nós devemos deslocar a vírgula 6 casas à direita. E é como se a vírgula tivesse andado 6 casas. Eu acrescentei, então, 6 zeros. E a vírgula está aqui, ó, no finalzinho. Mas essa vírgula no finalzinho, ela não é obrigatória aparecer. Tá bom? Eu deixei aí para vocês conseguirem visualizar. Conseguiram entender a quantidade dos zeros? Sim. Sim? Ótimo. Sim. Qual que vocês acham mais fácil? Para transformar o 8 centímetros, o 8 metros cúbicos para 8 centímetros cúbicos lá. Isso, e no caso nós temos aqui então um total de 8 milhões de centímetros cúbicos. Tá bom? Convertemos, e aí ficou todo esse valor aqui para centímetros cúbicos. Eu esqueci de colocar a unidade de medida aqui, né? Tá bom? Então a gente sabe aí que como a gente converteu em centímetros cúbicos, ficou 8 milhões de centímetros cúbicos. Como vocês fariam? Vocês fariam multiplicando ou vocês acham melhor deslocar a vírgula? Deslocar a Tá bom. Ficar na dúvida, pode multiplicar também, que não tem problema. Tá bom? Então vamos a outro exemplo. Eu tenho 4,724 metros cúbicos. E vou transformar em decímetros cúbicos. Nesse caso, vamos enxergar onde está metros cúbicos. Tá aqui. Isso, obrigada. E aqui o dm ao cubo, né? Então é uma casa só depois. Por ser uma casa só depois, nós vamos então multiplicar por 1000. Não quero multiplicar por 1000, então eu vou deslocar a vírgula para a direita, no sentido sempre para a direita, porque eu estou multiplicando. Quantos números, quantas casas que eu vou deslocar para a direita? 3. 3. Tudo bem, porque isso é de acordo com a quantidade de zeros. Então, a minha vírgula estava aqui, ó, antes do 7. Ela andou uma casa, andou duas, andou 3. Então, a vírgula está aqui no finalzinho do número. É igual eu falei para vocês, não é necessário essa vírgula no final, porque formou o número inteiro. Então, eu consigo fazer a leitura de 4.724, e tanto com vírgula ou sem vírgula não vai mudar nada o meu número. Então, 4.724 decímetros cúbicos que eu tenho aqui como unidade de medida. Tá bom? Aqui, no outro exemplo, no terceiro exemplo, eu tenho 1.342 dm ao cubo. dm é o quê? Decímetros cúbicos. Eu quero transformar para metros cúbicos. Eu estou bem aqui, ó, decímetros cúbicos, e a minha vírgula, eu vou transformar em metros cúbicos. Então, a vírgula, em vez de andar para a direita, vai andar para a esquerda. Beleza? Sim. Tia, eu tenho uma dúvida. Oi. Assim, quando precisar mais números, por caso, vamos supor, 4,724, aí eu queria transformar em centímetros, aí precisaria de mais números. Aí tem que acrescentar zeros? Isso, tá? Igual no primeiro exemplo, não tinha números. Vai andando e vai colocando zeros, tá bom? Acrescenta a quantidade de zeros. Se não coloca a quantidade de zeros, fica errado. Tá bom? Tá bom? Se for ao inverso, se for zeros à esquerda, você só deixa o primeiro zero, se ficar 0, vírgula. Mas aí a gente vai trabalhando, nos próximos exemplos eu vou trazendo, porque é mais fácil a gente visualizar. Tá bom? Mas é isso que você falou, acrescenta os zeros.
Então, aqui, no caso do decímetro cúbico, nossa vírgula vai andar para a esquerda, porque a unidade que a gente vai converter vai ser em metros cúbicos. Então, quantas casas vai andar para a esquerda? Uma. Hã? Olha a quantidade de zeros aqui embaixo. 3. 6. Tá bom? Então, quando eu falar casas, não é a unidade aqui não, tá? É a quantidade de casas que a vírgula vai se deslocar. São quantos números? Então, eu teria que dividir por 1000. Então, eu vou andar, a minha vírgula vai deslocar ali 3 casas. Como a vírgula não aparecia nesse número, era como se a vírgula estivesse aqui no final do 2. Então, andando 3 casas, ela vai andar para frente, ó. 1, 2, 3. E aqui é onde nós deixamos a vírgula. Então, ficou 1,342 metros cúbicos. Tá bom? Aí aparece metros cúbicos. Oi? Aí aparece metros cúbicos. Isso. Aqui eu coloquei. Em cima que eu esqueci de colocar. Nossa, a aula já tá acabando. Na hora que tá ficando legal. 10 minutinhos. Aí vai dar tempo. Então, vamos para o próximo aqui, rapidinho. Eu acho que é o último. Oi? É a Marisa. Pode falar, amor. Eu tenho uma dúvida. Como é que eu vou saber se é para multiplicar ou é para dividir? Ótimo. Então, acompanha aqui comigo. Se você tem M3 aqui, ó, metros cúbicos, e você vai andar nesse sentido aqui, ó, para frente, sempre para a direita, esse aqui é o seu sentido da direita, certo? Então, se você tá aqui e vai para frente, aqui, ó, vai andando nesse sentido, você vai multiplicar. Tá bom? E se você tiver um número aqui em milímetros cúbicos e for andar aqui, ó, nesse sentido que eu falo que é para trás, você vai dividir. Então, por isso que essa tabelinha é legal vocês terem no caderno. Quando eu finalizar aqui a aula, eu tento mandar para vocês e vocês anotem isso aqui. Por quê? É só acompanhar a setinha. Se a setinha tá andando para cá, o que que tá em cima da setinha? Tá multiplicando. Isso, vezes. Não tem na apostila, não? Tem não, amor. E aí, se eu vou andar nesse sentido aqui, ó, tô seguindo só a reta aqui, ó. Eu vou seguir nessa reta. Então, quer dizer que eu vou dividir, porque é o sinal que tá lá embaixo de divisão. Resolveu? Obrigada, tia. Por nada. Então, olha esse exemplo aqui rapidinho. Não sei se vai dar tempo, mas se a aula encerrar, a gente fecha. E começa de novo. Ó, esse exemplo da piscina é o que é mais comum. Eu preciso saber o volume da piscina. Quando eu calculo o volume da piscina, eu quero saber em quantidade de litros. Tá bom? E aqui no cantinho, eu coloquei para vocês aqui, para vocês lembrarem que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Tá bom? Então, olha aqui rapidinho. Se a piscina representada, ela tem as seguintes dimensões. 7 metros de comprimento, 4 metros... Ih, ficou uma coisa errada aqui. 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metro de altura. Quantos litros de água serão necessários para que essa piscina fique completamente cheia? Então, o que que acontece? Eu tenho as 3 medidas, tá? Comprimento, largura e altura, e eu tenho que calcular o valor. Vocês descobriram como calculo o volume através de uma multiplicação, certo? Fazemos, então, essa multiplicação para calcular o volume. A unidade lá está em metro. Então, vai resultar metros cúbicos. Fiz a multiplicação de 7 vezes 4 vezes 1,5. 42 metros cúbicos. Esse é o volume. O volume é a quantidade de coisa que ele consigo colocar, que ocupa o espaço. Porém, ainda não é a quantidade de água que consigo colocar dentro da piscina. Como é que eu vou conseguir saber a quantidade de litros? Como a gente está trabalhando com metros cúbicos aqui, basta fazer a multiplicação por 1000, que indica justamente, ó, 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Então, basta a gente fazer essa multiplicação por 1000. Fazendo essa multiplicação por 1000, nós vamos encontrar o valor de 42 mil.
Então, significa que para encher essa piscina eu vou precisar de 42 mil litros de água. Então, aqui, pessoal, de uma forma bem simplificada, para converter uma unidade de medida de volume para litros, basta multiplicar por 1000. Tá bom? Aí acrescenta os zeros. Isso, exatamente. Da mesma forma como a gente deslocava a vírgula, né? Você pode apenas acrescentar os zeros. 42 vezes 1000. Quantos zeros tem aqui? 3. Coloque os 3 zeros à sua direita, porque você está multiplicando. Muito bem.